Ainda que ninguém queira ser com você, estar com você, porque não crê em você. Quem não quer estar com você, quem não quer lutar com você ou lhe ajudar é porque não crê em você. Mas Deus, meu amigo, Deus, Ele crê tanto, mas tanto, tanto em você, em mim, em nós, que Ele deu a própria vida por nós na cruz. Deus, Ele quer ser com você, mas para Ele agir na sua vida, operar na sua vida e usar você para abençoar a outros, você tem que ser com Ele, você tem que se entregar. Por isso, força, Brasil, vamos, ânimo, para cima. Nós estamos em meio a uma guerra. Esta pandemia tem causado a recessão, a depressão, a violência doméstica, o uso de entorpecentes. Essa pandemia tem infernizado a vida dos brasileiros, dos europeus, dos africanos, dos asiáticos, mas do povo de Deus, o povo de Deus vence. O povo de Deus vai para o altar, não se isola da fé, porque não vive pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente, mas pelo que está escrito. Inclusive, eu queria já pedir no início do nosso programa para o Daniel exibir aqui, olha só, Jeremias capítulo 31, versículo 17. Olha só o que Deus vai falar para você que diz, olha, não tem futuro para mim. Olha, minha esposa me abandonou. Olha, eu estou desenganado em cima de uma cama, em um hospital, em uma clínica. Bispo, eu tenho uma dívida impagável de mais de R$1 milhão, ainda que fosse R$1 bilhão. Meu amigo, toda dívida pode ser paga. Talvez você diga, bispo, eu estou sem futuro, sem perspectiva alguma, porque o amor da minha vida me abandonou. Aquele homem que dizia que envelheceria ao meu lado, não quer me ver nem pintada de ouro. Olha só o que diz a palavra de Deus. E há esperança quanto ao teu futuro. Olha Deus falando para você. Diz o guru, o coach, o pastor, o político, o líder religioso? Não, quem está falando é Deus. Deus está dizendo, eu quero mudar o teu futuro. Eu quero mudar o teu amanhã. Eu quero te abençoar. Você está chorando hoje, mas eu quero ver você sorrindo amanhã. Você está comendo pão seco, pedindo esmola hoje, amanhã eu quero que você esteja doando uma carreta cheia de cestas básicas, a exemplo dos milagres que eu fiz no povo da Igreja Universal. Você está desempregado? Eu quero que amanhã você seja um empresário. É Deus que está falando, não sou eu não, gente. É Deus que está aqui, ó. Lê aí em voz alta. E há esperança quanto ao teu futuro. Tem futuro para você sim, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Quer dizer, a sua vida vai voltar para o lugar. Os seus filhos vão reconhecer a sua autoridade, vão ver você como um exemplo a ser seguido de superação, de libertação, de transformação. Os seus filhos vão glorificar a mim como Deus da sua vida. É Deus que está falando com você, obreiro. É Deus que está falando com você, colaborador, CPO, você evangelista. Você evangélico, católico, espírita, não importa a sua religião, Deus está mandando eu falar para você. Tem jeito sim para essa situação, para esse casamento, para a saúde, para a família, tem saída sim. O que eu tenho que fazer? Colocar em prática o que Deus vai lhe orientar através do programa Obreiros em Foco. Nós estamos aqui e vamos lhe ajudar. Inclusive, vamos estar orando hoje com o pastor Valdir, lá do Mato Grosso. Ele vai estar ministrando a oração desde o Mato Grosso. Eu queria que você entrasse em contato com os membros da sua igreja, vocês que nos assistem aqui do Sul, ou do Norte, do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste do nosso país, ou de qualquer lugar do mundo. Deixa aí o seu comentário. Você que está precisando de orientação, você pode enviar também um vídeo. Você deve gravar em posição horizontal, né? Não em vertical, mas horizontal. Grava um vídeo objetivo, fazendo a sua pergunta através do WhatsApp 953392828, 0 operadora 11, 953392828. Grava fazendo a sua pergunta. Bispo, a minha dúvida
é esta. E dentro do possível nós vamos estar respondendo no programa durante esta semana. Nós estamos na fé, estamos nos preparando para passar toda uma noite lutando com Deus, não contra, mas com Deus, lá no Jaboque, na Jordânia, para onde nós vamos levar a fotografia, inclusive os bispos, não sei se tem como exibir aqui, as fotos dos pastores, dos bispos responsáveis pelos obreiros, por exemplo, em Angola, o pastor João Santos, no México, o pastor Ângelo e a sua esposa, lá na Bolívia, o pastor Antônio Neves, em Luxemburgo, o pastor Luiz Mendonça, na Alemanha, o pastor Márcio e a sua esposa, no Chile, o pastor José Héctor e a sua esposa, no Peru, o pastor Pedro, a sua esposa, e aqui em Guadalupe está o pastor Daniel. Esses pastores estão conosco, auxiliando, ajudando os bispos em todo o Brasil, em todo o mundo, a orientar, a ajudar os obreiros à luz da palavra de Deus. Se você já tem aí a sua identidade, a nova identidade que a gente vai levar para o Jaboque, a gente vai levar para o Jaboque para passar uma noite lá lutando com Deus. E você não vai ficar em casa, na cama, sabe, no sofá, deitado não, assistindo a gente não. Você vai também clamar. Nós vamos abrir um jejum, é guerra. Nós vamos estar no jejum de Daniel, que vai iniciar no dia 1º de agosto até o dia 21, e nós vamos para lá, ó. É para lá que nós iremos, lá para o Jaboque. E você vai junto com a gente, você que está em sacrifício, você que subiu no altar, deixou lá o seu nome e dizendo, esse altar aqui é do Deus de... e você escreveu o seu nome. Espero que você tenha participado, porque brevemente é você que vai dar o seu testemunho aqui. Bem, na central de atendimento nós temos o Alain, aqui em estúdio nós temos o pastor Jorge, que vai estar respondendo as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp. Nós temos uma equipe à sua inteira disposição. Pastor Jorge, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio. Muito bom estar aqui. Diga lá, pastor, há quanto tempo o senhor está na Igreja Universal? Na Igreja Universal, 41 anos. E como... Só na Universal, né? Caramba, 41 41 anos. A igreja comemorou 43, quer dizer, com 3 aninhos... Bispo. Perdão, 44. Com 44, a igreja tinha 3 aninhos, né? Quando o senhor chegou, né? Eu me lembro do 3º aniversário da igreja, lá na Abolição, na Suburbana, 7.702. Quem é do Rio de Janeiro, esse endereço aí todo mundo sabe, né? O senhor, claro, carioca. E eu estava lá. Estava lá. Estava lá. Hein, o pastor Jorge, e como pastor há quantos anos? 37 anos. Casado? Casado há... Não posso errar não, bicho, da minha esposa depois. 32 anos. 32 anos. 32 anos. É verdade. Está aí as imagens do pastor, logo no início, aí com a sua esposa, ele estava magrinho. É verdade. Né? Muitas experiências. Essa foi a primeira igreja que eu assumi, a segunda igreja, perdão, lá no Recife. No Recife. No Recife. Pois bem. Ali tem algumas fotos ali de Jacarepaguá, né, no Rio de Janeiro. No início mesmo. O pastor Jorge passou em que estados aqui do Brasil, em que países? Passei em 12 estados aqui no Brasil e Moçambique, né, na África. Ficou quanto tempo na África como missionário? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Está agora aqui de volta e nesta feita aqui no Templo de Salomão, nos ajudando. Você que diz, pastor, bispo, eu tenho... eu tinha 3 anos, 2 anos, 1 ano de igreja quando eu me desviei, quando eu caí. E eu estou aí, os senhores têm aí um bispo, né, há 41 anos na fé, há tantos anos na obra, servindo a Deus em diferentes estados, países. Qual é o segredo de vocês? É o Espírito Santo, é o que o bispo Macedo sempre tem falado. É a mente de Cristo, porque se não fosse a mente de Cristo, nós também já teríamos desertado, teríamos caído e permanecido caídos. Mas Deus, Ele levanta o justo, que é aquele que tem a sua mente. Você que conhece alguém que conhece o pastor Jorge, liga para ele, alguém que se afastou, seja ex-bispo, ex-obreiro, ex-pastor, ex-membro,
ex-auxiliar de pastor, alguém que ele até cuidou, mas infelizmente se perdeu, olhou para os maus exemplos ao invés para os bons e acabou tropeçando, porque os escândalos é isso que causa. E lá atrás Jesus já falou, ai daqueles por quem vieram os escândalos. Eles são inevitáveis. Os escândalos fazem parte da vida, como os acidentes. Agora, ai daqueles que causarem esses acidentes. É verdade, bispo. Agora, a verdade é, né, bispo, porque a palavra de Deus é verdadeira, a gente sabe disso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se realmente a pessoa estiver no Espírito, cheia do Espírito, seja qual for a pressão, porque um sai por causa de problema, outro sai por causa de pecado, outro sai por causa de injustiça, esfriamento, outros porque se escandaliza, mas se a pessoa estiver cheia do Espírito, bispo, ela vence tudo. Vence tudo, pois bem. O número do WhatsApp é o 953392828, 0 operadora 11. O pastor Jorge vai estar respondendo as perguntas enviadas ao nosso programa. Na central está o Alain, do Força Jovem. Alain, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Você vai estar aí respondendo as ligações e enviando o resgate a todo o Brasil e a todo o mundo dos afastados que vão estar conosco, especialmente as mulheres, neste sábado, na reunião do Alta Ajuda. A nossa reunião do Alta Ajuda foi antecipada para o sábado, dia 24, porque no dia 31 vai ser o 7º aniversário do Templo de Salomão. Alain, você faz parte de qual projeto no Força Jovem? Bispo, como coordenador aqui do Força Jovem, aqui do Templo, ajudando todos os jovens, levando eles até o encontro com Deus, a receberem o Espírito Santo, a nascerem de Deus. Você já está aqui no Templo de Salomão, responsável pelo Força Jovem, há quanto tempo? Bispo, vai fazer 3 meses. 3 meses. Sim, senhor. Você já está casado há quantos anos? 5 anos, bispo. Muito bem. Você e a sua esposa estão, então, aí auxiliando, ajudando os jovens. E você vai falar um pouquinho, essas atividades aí de artes marciais faz parte de um dos projetos, né, do Força Jovem? São vários projetos, né, do Força Jovem. São vários projetos, em especial esse que estamos mostrando aí, o projeto Esporte, né? O senhor sabe que o jovem hoje em dia, essa geração, é muito ligada à tecnologia, celular. E a gente faz de tudo para que os jovens venham praticar um esporte, cuidar da saúde, levar eles até sair um pouco de casa, sair um pouco do quarto. E ali temos o futebol, temos o vôlei, temos o jiu-jitsu e várias outras atividades, bispo. Muito bem. E aí está a informação para você que tem um jovem na família, na vizinhança, que precisa de acompanhamento. A melhor forma de entrar em contato é através do Instagram? Sim, senhor. @oficialfju. Mas também pela central, essa mãe ou esse jovem que está nos assistindo e gostaria de tirar dúvidas ou fazer parte do Força Jovem Universal, pode ligar também para a central, né? Sim, senhor. 3573-3555. Estamos aqui prontos para atender, né, com uma equipe, bispo, pastores, levitas, esposas de pastores aqui, pronto para ajudar tanto essa família de um jovem, como também todos que se encontram aflitos e angustiados, bispo. Uma correção, o número da central é o 3573-3535. 0 operadora 11. Bem, vamos à primeira pergunta? Vamos lá? Sim, senhor. Boa noite, bispo. Eu sou a obreira Aline, falo aqui de Nova Vilhena, Rondônia, e a minha pergunta é a seguinte: eu trabalho integralmente e à noite eu gosto de ir para a igreja. Eu não queria abrir mão das reuniões, porém eu sei que eu também preciso me preparar para ser mais bem-sucedida financeiramente. Neste caso, como eu devo me proceder? Então, o que você deve colocar dentro de você é indo para essa faculdade, para esse estudo, não se contaminar. É preciso que você veja a sua estrutura espiritual, né? Porque mais importante do que se formar, ganhar mais dinheiro, é a sua salvação. Aqui o Bispo Macedo, né? Aqui na Bíblia, com as anotações do Bispo Macedo,
você pode adquirir também pela Arca Center, o Bispo Macedo dá o exemplo aqui de Daniel, que ele estudou até lá no meio dos caldeus, mas ele colocou no coração dele que ele não iria se contaminar. Aí o Bispo Macedo fala aqui, ó, Daniel, capítulo 1, versículo 8, o Bispo Macedo explica aqui embaixo o versículo dizendo assim, ó, mesmo vivendo na Babilônia, uma terra pagã e idólatra, Daniel preservava a sua fé e a sua consciência pura, por isso resolveu não aceitar as iguarias do rei. Então, bispo, a gente vê, né, que se Daniel ele conseguiu trocar até o nome dele, ele foi estudar ali no meio dos pagãos, mas dentro do coração dele ele falou, eu vou ser fiel ao meu Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, os amigos dele também. E se a pessoa vai estudar com isso dentro do coração dela, vai ter uma pressão. Mas se ela tiver com isso dentro dela, o Espírito Santo vai ajudar. Agora, se não tem a estrutura, então é melhor não ir não, bispo. Porque vai se perder. Veja o exemplo do que o senhor acabou de dar, ô Jorge, é que Daniel ele não buscou a prosperidade, ele buscou honrar a Deus e a prosperidade lhe foi acrescentada, inclusive a autoridade, ele se tornou um governador. Mas não que ele buscasse isso, ele estava buscando servir a Deus e não se deixou influenciar por ninguém na sua época, mesmo vivendo no palácio, mesmo tendo muitas oportunidades para se corromper, ele decidiu, ele escolheu, como bem o senhor leu, e está aí como prova, ele escolheu a boa parte, né, que disse Jesus. Ele resolveu não se contaminar. Isso aí. Porque o banquete é grande, né, bicho? Que se oferece, né? Pois sim. A pessoa vai para a faculdade aí, a prostituição, a promiscuidade, vícios, más companhias, rapazes querendo namorar e tal. Quer dizer, um banquete que o maligno traz, mas que por trás vai levar a pessoa para o inferno, né? Claro, se você tem estrutura espiritual, você não vai se corromper, você vai fazer a escolha certa. Bem, se você tem uma pergunta, envia para a gente. Não esqueça de gravar a sua pergunta com o celular, né, na posição horizontal. Agora eu quero que vocês acompanhem a experiência dessa obreira. É a Luana, que leu o livro A Dama da Fé, um livro escrito pela Dona Esther, e lendo o livro ela aprendeu o que é realmente ser uma mulher forte, abrir mão de relacionamentos tóxicos que prejudicaria a sua fé, o seu relacionamento com Deus. E não esqueça, preste atenção, por favor, sábado agora, a reunião é para todas as mulheres, desde o Templo de Salomão para todo o Brasil. Olá, bispo, me chamo Luana e eu já li muitos livros na minha caminhada da fé, mas um em especial foi decisivo para a minha transformação. Eu li ele quando eu estava passando por um momento muito grande de frustração e lendo esse livro eu vi o exemplo da Dama da Fé, da Dona Esther, e ele foi muito importante para mim, pois lendo esse livro, eu aprendi o que é ser uma mulher forte, uma mulher de Deus, e eu abri mão de relacionamentos tóxicos que prejudicavam a minha vida e principalmente a minha fé. E hoje eu sou fortalecida, eu sou uma mulher forte, uma mulher de Deus e sou muito feliz. Hoje eu sou batizada no Espírito Santo e sou obreira. E se você também deseja ser uma mulher de Deus como eu, adquira também o livro A Dama da Fé no arcacenter.com.br. Se você não tem este livro em casa e você tem uma mulher em casa, seja esposa, filha, mãe, uma irmã, adquira o quanto antes o livro A Dama da Fé, que vai certamente enriquecer a fé desta mulher da sua vida, seja a esposa, a filha, a mãe, a irmã, a tia, uma prima. E não esqueça que sábado, a reunião das mulheres, desde o Templo de Salomão para todo o Brasil, a Cristiane estará apresentando essa reunião, juntamente com a minha esposa,
a Viviane, a esposa do pastor Jorge, também estará presente nessa reunião do Alta Ajuda aqui no Templo de Salomão para todo o Brasil. Aí na central de atendimento, Alain, você já tem pedidos de resgate? Sim, senhor bispo. Temos aqui a Jussara, que é de Minas Gerais. Ela diz assim: está desesperada, precisando de ajuda. Ligou pedindo o resgate para os seus filhos, que estão afastados e estão nos vícios. Ô Jussara, o resgate, ele vai chegar até você. Nós vamos resgatar os seus filhos, que estão nos vícios, certamente eles vão se voltar para Deus. Temos Também aqui... seria importante, Alain, desculpa lhe interromper, que os filhos, que seja apresentado aos filhos dela, né, o trabalho e os projetos do Força Jovem, né? Sim, senhor. Por favor. Nós vamos entrar em contato com eles. Muito bem. Quem mais? Temos aqui, bispo, a Jussara. Ela é de Martinópolis, São Paulo. Está afastada, muito sofrimento, pediu oração por sua filha, que está doente. Vamos chegar também, Jussara, até a sua filha. O resgate, ele vai chegar até você. Estamos aqui na central de atendimento, pronto para te ajudar. Você que está acompanhando esse programa, você pode ligar pelo telefone 0 operadora 11 3573 3535 3573 3535. Muito bem, eu vou pedir mais uma vez a produção do programa Obreiros em Foco para exibir em tela dividida aí as imagens do pastor Jorge. O pastor Jorge está na Igreja Universal há 41 anos. Isso. Né? Casado há 32 anos. 32 anos. Veja essas imagens. Estava de bigode, né, pastor? Lá no Recife, na época, era a moda, assim, usar bigode, né? Isso aí é ano de 85, né, bicho? Aí... Muito bem. Jesus Cristo é o Senhor. Você que conhece o pastor Jorge, você que conhece alguém que conhece o pastor Jorge, recapitulando os estados que o senhor passou. Bispo, passamos... Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba, Recife, Bahia... Manaus. Ceará também. E Rondônia. Olha só, você que conhece alguém que conhece o pastor Jorge, a sua esposa, e que está afastado, está confuso, está frio, liga para ele. Essas imagens aí falam muito. Tem gente agora chorando, hein, Jorge? Tem gente falando, caramba, ele conseguiu e eu... Mas ela pode voltar e ela consegue errei. também. Mesmo. Daqui a pouco ele vai falar. Ele tem uma mensagem de Deus, do céu, para esta pessoa, tá? Por favor. Mas agora os obreiros do Maranhão e do Rio Grande do Sul têm uma mensagem para todos nós. Vamos lá. Nós estamos aqui com os obreiros de São João dos Partos para afirmar que a pandemia não nos voltar, porque estamos lá no universal. É isso aí. Tem aí as três guerreiras, né? O obreiro e o pastor ali, né? É no Maranhão, né? Esses obreiros, essa igreja. E no Rio Grande do Sul, quem são? Por favor. Olá pessoal, estamos aqui no Rio Grande do Sul, na Universal de Venâncio Soares, para afirmar o quê? A pandemia não nos passou voltar, nós somos a Universal. Eia! Para cima! Subamos e possuamos. Um forte abraço a todos os obreiros do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Grava um vídeo com o seu pastor, com o seu bispo. Se ele não quiser, grava só vocês, obreiros. E manda pra gente que a gente coloca aqui. Mas não esqueça de falar o nome da cidade e o estado, tá? O estado e a cidade. Se vocês quiserem até falar o endereço, o pastor, fique à vontade, uma vez que o nosso programa é exibido em todo o Brasil. Nós vamos agora às experiências da reunião dos servos de sábado passado, quando você teve a oportunidade de participar e colocar no altar o seu nome, dizendo: esse altar aqui é do Deus de, porque este aqui é dele. Boa noite, eu sou Rosimeire, eu sou da região do Itaim Paulista e hoje eu participei da reunião dos servos aqui no Templo de Salomão. E foi uma experiência maravilhosa, uma renovação a cada sábado, né, de reunião de obreiros. E
hoje falou muito forte comigo que a gente tem que ter a mente de Deus, né? A gente tem que fazer o melhor para Deus, servir a Deus de toda forma, fazer o nosso melhor. Procurar salvar almas, buscar a Deus de coração. E é maravilhoso, né? Espírito Santo é tudo. Boa noite, meu nome é Celso, sou obreiro aqui da sede de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. A importância que eu tive a experiência nessa reunião dos servos foi que foi falado sobre ter a mente de Cristo. O importante que eu vejo para ter a mente de Cristo é a gente se consagrar, se santificar e vigiar todos os dias e se conectar com as coisas de Deus. Foi muito importante, a gente se preparou, eu saí maravilhado porque a gente se preparou e buscou e eu saí de lá renovado e fortalecido por Deus. Vamos permanecer firmes até o fim. Olá, meu nome é Beatriz, eu faço parte aqui da organização de Belém do Pará e a minha experiência hoje na reunião dos servos foi algo que o pastor falou muito forte, que a gente nunca pode perder o equilíbrio da mente, a gente nunca pode deixar de fazer para ser e nunca menos de ser para fazer. E isso foi algo que Deus tem falado muito comigo e hoje só reforçou mais, equilibrar nossa mente para que a gente nunca possa perder nosso foco e manter a nossa salvação até o fim. Muito obrigado a vocês que deixaram aí a sua experiência, enviaram para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 953392828, 0 operadora 11. E você que diz, bispo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui renovado, eu estava afastado e fui resgatado, eu estava prestes a cair. Você que estava prestes a trair a sua esposa, prestes a se drogar, a fazer uma armação, um trambique, né? Para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, se corromper a mamon. Você que estava, sabe, por um fio para colocar em risco a sua salvação e neste sábado Deus lhe despertou, você foi para o altar, você que não estava sendo o próprio sacrifício e você, a partir de sábado, está sendo o próprio sacrifício. Conta pra gente a sua experiência, deixa aí registrado no Facebook dos Obreiros Universal Oficial ou no Instagram, como também no YouTube. E grava um vídeo e manda pra gente, que a gente vai exibir aqui dentro do possível. Bem, aqui em estúdio nós temos o pastor Jorge, que vai falar daqui a pouco com aqueles que o conhecem já há anos, mas que se afastaram. E ele tem uma mensagem de Deus para você. Ele está respondendo também as perguntas enviadas ao programa. Na central nós temos o Alain, com equipe de auxiliares, levitas e esposa de pastores, recebendo a ligação para enviar o resgate ao seu encontro, porque neste sábado nós teremos a reunião do Autoajuda, a reunião para as mulheres, desde o Templo de Salomão para todo o Brasil. Então, as mulheres se preparem para levar suas vizinhas, colegas de trabalho, funcionárias, a patroa, levar, sabe, a mulher, seja ela idosa, seja já uma senhora, tenha ela 30 anos, 20, 15 anos, todas as mulheres devem participar dessa reunião, onde a Cristiane estará ministrando, a minha esposa estará presente, a esposa do pastor Jorge estará também aqui no Templo de Salomão, dando todo o suporte e ajudando, auxiliando aí a Cristiane. Bem, vamos a mais uma pergunta? Sim, senhor. Olá, bispo. Meu nome é Bruna, sou daqui da Catedral de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu gostaria de saber se é possível alguém receber o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. É possível sim, Bruna. É possível. Há um caso, né, que fala lá que quando Pedro, o apóstolo Pedro, foi na casa de Cornélio, a sede de Cornélio de conhecer a Deus, a salvação, a forma que ele se entregou foi tão forte que dentro da pregação o Espírito Santo veio sobre ele. Porém, o apóstolo Pedro disse, né,
Como é que vamos deixar de batizar aquele que o Espírito Santo veio sobre ele? Agora, o normal, que a Bíblia mostra, se for um caso isolado, o normal é isso que aconteceu aqui com o apóstolo Pedro. Ele pregou sobre a salvação, o arrependimento, aí diz aqui, capítulo 2, versículo 37, aqui com a Bíblia, né, com as anotações do Bispo Macedo, diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a direção é essa: a pessoa se arrepende, tem sede de Deus, se batiza, e aí o Espírito Santo vai vir sobre ela, sem dúvida, né, bispo? Pois sim. O critério para o recebimento do Espírito Santo não é a pessoa ter conhecimento bíblico, tempo de igreja ou batismo nas águas, mas sim esvaziar-se de si mesma, tirar a sua confiança de coisas, pessoas e colocar 100% em Deus, para então ser cheia do Espírito Santo. Se você tem uma dúvida, envia para a gente através do WhatsApp, mas não esqueça, grave, né, a sua pergunta com o seu celular no horizontal, para que a gente possa usar de forma devida aqui no programa Obreiros em Foco. Aí na central de atendimento, Alain, quem mais ligou e pediu o resgate e vai estar conosco já neste sábado na reunião das mulheres. No caso, mulheres, porque os homens vão estar domingo com a gente. Nós temos aqui, bispo, a dona Elza, que é de Marretes, no Paraná. A vida está desmoronando. Casamento destruído, já foi traída. Ligou para pedir resgate para sua filha, que está afastada e sofre com depressão e transtorno de ansiedade. Ô, dona Elza, nós temos um projeto, HELP, que ajuda os jovens com depressão, desejo de suicídio, jovens que querem morrer. Dona Elza, o resgate vai chegar até a sua filha. Pode ficar tranquila que o resgate vai chegar até a sua filha. Nós temos também aqui, bispo, por favor, a dona Maria de Fátima. Ela é de Carapicuíba, aqui de São Paulo. Pediu oração pelo filho que se afastou e está se envolvendo com as coisas erradas. Dona Maria, o resgate vai chegar até o seu filho. Nós estamos aqui na central de atendimento, junto com levitas, pastores, auxiliares, esposas, prontos para atender a todos que estão sofrendo, a todos que estão precisando de ajuda. O telefone é DDD 11 3573 3535 11 3573 3535. Muito obrigado, Alain. Vamos orar em instantes. Mas agora, eu quero que você preste muita atenção. Você sabe qual é a pior mentira para os que dizem ser de Deus? Sabe? Qual é a pior mentira para aqueles que dizem ser de Deus? Eu vou lhe dizer qual é. Vai doer, hein? Mas é a verdade. Achar que é batizado com o Espírito Santo, quando no fundo ele sabe que não é batizado. Essa é a verdade. A pior mentira é essa. Quando você sabe que não é e diz, não, eu sou batizado. E qual é a prova, bispo? Como é que o senhor pode falar isso? Eu posso provar diante do que Jesus afirmou, que pelos frutos podres que as pessoas estão dando mentiras, porque Jesus falou que o pai da mentira é o diabo, e quem mente é filho do diabo. Ciúmes, né, inveja, promiscuidade, violência, esquemas para ganhar dinheiro rápido e dinheiro fácil à custa dos outros, iludindo os outros, envolvimento com inimigos da cruz de Cristo, com pessoas que caçoam da palavra de Deus, fazem piadas com o nome de Deus, criticam a obra de Deus. Veja só o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, por favor, Daniel, versículo 43, olha só. Veja se não é verdade. Está aí, ó, Jesus falando. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Em outras palavras,
É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e dar mau fruto. Nem má árvore que dê bom fruto. Ponto. Não tem mais blá, blá, blá. Não tem mais mimimi. Está aqui. Se a sua vida, se o seu caráter é mau, você é mau caráter, você é uma pessoa promíscua, você é uma pessoa enganadora, ciumenta, fofoqueiro, violento, corrupto, e você, porque conhece a Bíblia Sagrada, tem curso de teologia, porque você tem título de bispinho, pastorzinho, pastorzinha, diáconozinho, você é de Deus? Você tem o Espírito Santo? Que coisa nenhuma. Você tem um espírito enganador. Você tem um demônio que fica vacinando as pessoas contra Jesus e ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar mais de nós que conhecemos as Escrituras Sagradas do que os ignorantes que desconhecem as Escrituras Sagradas. Por isso, meu amigo, a maior e pior mentira para aqueles que dizem ser de Deus é justamente dizer que tem o Espírito Santo para se sentir bem ou se sentirem superiores, melhores que os outros na sua denominação, na sua religião, A, B, C. Cuidado, não se brinca com o Espírito Santo, não se brinca com a salvação, não se brinca com a vida de ninguém. Por isso Jesus disse, quando a árvore é má, o fruto é mau, é podre. Mas quando a árvore é boa, quem está dentro é o Espírito Santo, o fruto é bom. Ora, os frutos do Espírito, Jesus falou, está claro, nas epístolas, inclusive, está escrito em Gálatas, né? É paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, coragem, definição, perseverança, lealdade. Ah, como está faltando essa palavra na vida de muita gente. Lealdade. Jesus está voltando, hein? Logo, logo, eu vou estar com ele nas nuvens. Espero que você também faça parte do arrebatamento. Mas caso você fique, não tem problema não. Você vai conhecer o seu pai, que é o anticristo. Aí você vai ter que, para ser salvo, derramar o seu próprio sangue. Mas isso é um tema para outro dia. Bem, nós vamos agora ao caso verídico da Patrícia. Ela que chegou a tentar o suicídio, atirando-se na frente de um ônibus. Imagine só você. Ela era agressiva. Ela tinha surto, né, psicótico. Acordou em uma clínica psiquiátrica. Imagine só você. Mas veja o que aconteceu para que hoje ela pudesse participar do programa Obreiros em Foco. Usava drogas, bebia muito, muita agressividade e eu tive um surto psicótico. Eu lembro de ter acordado numa clínica psiquiátrica. Nessa época eu já estava tomando remédios psiquiátricos, eu já estava fazendo psicoterapia. Eu pensei, não tem jeito, eu vou me matar. Eu esperei o ônibus vir, eu me atirei e eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei em casa. Nessa época, eu tive um namorado que eu fui morar com ele. E eu olhei nos olhos dele e eu vi que ele estava cansado. E ele foi trabalhar, era uma terça-feira. E eu sentei na ponta da cama e eu com os braços mutilados, assim, eu pensei e falei em voz alta. Eu não aguento mais sofrer. Eu faria tudo e qualquer coisa para ser feliz. E eu tinha feito já, na medida do que eu tinha conhecimento. Eu já tinha trabalhado, tinha um relacionamento, tomava remédio, fui no psiquiatra, fazia psicoterapia, tinha tido internações. Eu faço qualquer coisa para ser feliz. Isso foi numa terça-feira pela manhã. Na quinta-feira, minha mãe lá do outro lado do bairro lá, ela bateram na casa dela. E uma moça foi entregar um jornal. Oi, tudo bem? Vim te entregar um jornal na quinta-feira. Era época de fogueira santa.
A minha mãe foi no mesmo dia. Ela recebeu o jornal e a moça disse, vai hoje. Hoje tem uma reunião da família. E ela foi. Chegou lá, o pastor atendeu ela muito bem. E ele disse, olha, a sua filha vai morrer. Mas ela vai morrer para esse mundo. Ela vai ser uma mulher de Deus. Mas a senhora tem que fazer uma aliança com Deus. Faz um voto pela sua filha. Eu fui para casa. Ela tinha uma lancheria na época. Ela pegou todo o faturamento da lancheria e depois vendeu a lancheria e colocou tudo no envelope. Na sexta-feira, um dia depois dela ter ido na igreja pela primeira vez, lá no outro lado do bairro, o meu namorado na época falou assim, olha, a gente vai resolver isso daí hoje. É hoje que a gente vai resolver. A gente vai no cinema, tu vai aprender a enfrentar os teus medos. Na parada de ônibus eu já desmaiei. Eu tive uma crise de pânico e desmaiei. Eu só lembro de ter acordado na igreja. Aí eu olhei, era um rapaz, era um pastor, não sabia que era pastor, e ele disse, levanta, moça, pode levantar. A partir de hoje você não vai mais ter depressão. E ele falou, mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar essa sua vida para ter uma nova vida. Eu pensei, é isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu fechei meus olhos e eu falei, a partir de hoje eu entrego esse resto de vida para eu ter uma nova vida. Eu entrego esse resto de vida para ter uma nova vida. Eu não sabia, não fazia ideia que um dia antes a minha mãe tinha ido na igreja pela primeira vez. Eu não sabia de nada. Eu tava vivendo o que Deus tinha pra mim naquele momento. Parece que virou uma chave assim, tipo, como que eu não sabia disso antes? Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente, pede perdão pra tua mãe. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei com o meu padrasto, eu preciso falar com a minha mãe. Aí ele, tua mãe não tá em casa. Aí ele, a tua mãe tá na igreja. Aí eu, na igreja? Como assim na igreja? Eu tava na igreja. Eu quero contar que eu fui pra igreja. Como assim ela tá na igreja? Quando ela chegou em casa, ela tava com uma Bíblia e com o envelope da Fogueira Santa na mão, que não estava cumprido ainda. Aí ela começou a chorar muito. Ela disse, filha, eu fiz o voto na quinta. Eu não cumpri ainda. Foi muito forte, porque eu falei assim, mãe, eu sou uma nova pessoa. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu falei, gente, como que eu não conheci Jesus? Como que eu não conhecia antes esse Jesus? Eu tive o Espírito Santo, aquela paz, aquela certeza, aquela fé, aquele momento de decisão. E com 9 meses eu tive esse selo, né, do Espírito Santo. E eu lembro também que a gente é orientado, né, depois no nosso encontro com Deus, o mais importante é um bom casamento, é ter alguém com o mesmo Espírito que tu recebeu. Eu preciso de alguém que seja parecido com Jesus, porque se eu ver Jesus nessa pessoa, eu não vou medir esforços, eu nunca vou ter indisposição para ajudar, para auxiliar, para apoiar. E eu, lendo a Bíblia, eu falei, olha Jesus como é, Jesus é manso, mas ele tem uma personalidade forte, ele é firme. Eu falei, eu quero um marido assim, nada menos que isso. Mas foi interessante que passaram-se 7 anos. E eu tava tão bem que eu falava, ai Jesus, eu tenho que casar mesmo. Era uma véspera de Fogueira Santa também, era maio, um mês antes. E eu lembro que teve uma pessoa que me falou assim, Patrícia, você tá solteira há muito tempo, não dá, Patrícia. Você tem que casar. E eu nunca tive ansiedade para casar, nunca quis. Mas eu falei assim, quem vai me casar é Deus. Quem vai me dar é Deus.
Mas naquele dia essa pessoa falou assim: só na Bíblia da Patrícia está escrito, é bom que a Patrícia viva só, porque ela não quer casar. E ele falou isso e eu falei: não, meu Deus, se isso tá te envergonhando, eu creio que o Senhor vai me dar. Cheguei em casa, comecei a minha fogueira santa 1 mês antes de começar a fogueira santa. Aí eu fiz um jejum de maçã, então eu comi durante... foram 12 dias até eu conhecer o meu esposo. Foram 12 dias, era só maçã e água. E ele também estava começando a fogueira santa antes, e ele estava vendendo maçã do amor. E eu olhei e eu falei: quem é esse que tá vendendo maçã do amor? E eu em jejum de maçã, e era o perfil físico que eu tinha pedido, mas eu não iria me basear nisso. Nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós conseguimos fazer um casamento dos sonhos, que tudo que a gente faz, tudo que a gente idealiza é para a glória de Deus. Nós não temos ego, tanto eu quanto ele, a gente não tem esse ego, essa vaidade. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Se Deus colocar a gente aqui, a gente fica feliz. Mas se a gente, por alguma situação, ficar aqui, a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe o que o Espírito Santo fez dentro da gente, a gente sabe quem é Deus. Hoje, o que me faz feliz é ser um instrumento de Deus. Né? A gente faz o trabalho do Depressão Tem Cura, e quero agradecer a Igreja Universal, porque ela me deu uma estrutura que eu não teria. Eu não teria. Base familiar, financeira, eu não teria essa estrutura espiritual que eu tenho hoje. Deus usou Folha Universal através da mãe da Patrícia, ela que tentou o suicídio, ela que tomava remédios controlados, um caso perdido para a sociedade, mas não para o Deus da Bíblia. E através do Folha Universal, que inclusive eu tenho aqui o exemplar desta semana, com mais de 1,5 milhão de exemplares impressos, é o maior jornal da América do Sul, né? Esse jornal que tem ajudado a milhões de brasileiros. Adquira o seu exemplar, faça a sua doação, inclusive você que pode doar um fardo. Você pode agora mesmo, através do aplicativo do seu banco ou através de uma das contas da igreja, você pode tirar uma foto dessa imagem aí publicada pela produção ou escrever o endereço do Pix, você que já está registrado no Pix, o endereço é doar@universal.org. Um fardo deste aqui, ó, que você está vendo aqui, contém 125 exemplares. Um fardo deste aqui nos custa R$250. Você pode fazer uma doação agora. Não meça esforços, mas nunca abra mão de pegar o número da transferência, enviar por WhatsApp, que a produção depois vai exibir aí. Mas quando você for à igreja, quando você vier ao templo, no momento da oferta, apresente a Deus, coloque no alforje, porque isso é muito, mas muito importante. E falando sobre o Folha Universal, eu queria lhe dar uma dica. Depois que você lê o seu exemplar, né, não joga fora não coloca lá na gaveta não, porque esse jornal pode ajudar uma vida, uma família, né? Você vê aí o caso verídico da Patrícia, aqui a senhora Edileuza, eu dava um passo para frente, 10 para trás. O caso verídico dessa senhora aqui é tremendo, abusada quando adolescente. Ela engravidou deste abuso, teve que sair da sua terra natal, passava fome, uma miséria. Essa mulher tentou o suicídio, mas Deus é maravilhoso. Hoje, casada, empresária, realizada. O Bispo Macedo, no Folha Universal desta semana, está falando aqui a fé que funciona. Se Deus disse para invocar a presença dele no dia da angústia, então seja sincero e clame por ele. Tá? Nesta edição, você se vê sem rumo? É a pergunta. E aqui
segue tantas outras mensagens e matérias tão importantes na página 2, ou 3, melhor dizendo, Onde está o meu pastor? Amanhã a gente fala sobre um deles. Bem, faça a sua doação, adquira e faça uso desse jornal para dar para o seu vizinho. Depois de ler, dê para alguém na parada do ônibus ou no metrô ou aí na rua onde você vive. Certamente será usado por Deus. Bem, o pastor Jorge vai falar agora com você, que está afastado já há anos, você que o conhece, né? Ele que está na igreja há 41 anos e ele quer falar com você. Preste atenção. É porque nada justifica desprezarmos a nossa salvação. Nada justifica a presença do Espírito Santo na nossa vida. Talvez você fale, mas eu passei por lutas, eu passei por injustiças, muita tentação, eu caí em pecado, eu me escandalizei. Todos passaram por isso e todos vão passar por isso na Bíblia e nos dias de hoje. A verdade é, você que me conhece de qualquer lugar desse Brasil e se afastou da presença de Deus, a verdade foi que veio uma cegueira em você. Você focou o problema, você deixou um sentimento entrar, você ficou cego espiritualmente, porque, olha, a salvação, a presença de Deus, a honra de fazer a obra de Deus, assim, não tem nada nesse mundo que possa vencer isso na nossa vida. Ainda que a pessoa passe por luta, os apóstolos eram até presos e se sentiam honrados por ser preso por causa do evangelho do Senhor Jesus. Se você caiu, se levante. Se você está afastado, volte. Volte porque a presença de Deus, a salvação é a coisa mais importante. Bispo, quantos que, assim, eu conheci ali Jesus junto comigo ali, obreiros, pastores, e que já não estão mais entre nós, que a igreja já está com 44 anos. Então, a nossa salvação agora está mais perto do que quando a gente creu há décadas atrás. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Jesus está voltando, meu amigo. Ou nós estamos envelhecendo e vamos partir, né? Logo, logo. Então, sem dúvida, não é para brincar, não. A nossa salvação é algo muito sério. E que você faça a escolha que eu fiz, que o pastor Jorge fez, de olharmos para os bons exemplos. Infelizmente, também, na nossa caminhada, muitos caíram à direita, à esquerda, adiante, atrás, mas do alto nunca caíram, porque o Espírito Santo não derruba ninguém. Meu amigo, vamos olhar para os bons exemplos. Vamos guardar nossa salvação, independentemente de quem quer que seja, do lugar e das circunstâncias. Vamos orar com o pastor Valdair, pastor Valdair, lá do Mato Grosso, ele que é responsável pelos obreiros aí no estado, que está nos ajudando, e quero aproveitar e mandar um forte abraço para todos do Mato Grosso. E vou pedir o pastor que está na central, o Alain, para vir aqui aos estúdios orar com a gente, com o pedido de resgate de todos que vão estar conosco neste sábado na reunião do Alta Ajuda e no domingo pela manhã ou à tarde, sendo recepcionados, voltando à prática da fé inteligente no Deus vivo. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, com milhares e milhares de pessoas que nesse momento une a sua fé conosco, em oração, meu Deus, porque precisa de socorro, de ajuda, de auxílio, pessoas que estão desesperadas, angustiadas, pessoas que se encontram agora doentes, desenganadas pela ciência, medicina, pessoas que estão no leito de dor, pessoas que os médicos disseram, meu Pai, para ir para casa que já não tem mais jeito, não tem solução, e só o Senhor, meu Deus, pode mudar essa situação, meu Deus, manifestando a cura, a transformação na
vida desta pessoa. Eu oro por aqueles que se encontram no presídio, numa penitenciária, numa delegacia, numa casa de detenção. Pessoas, meu Pai, que estão com seu casamento destruído, a divisão, a separação, meu Deus, brigas, contenda, discórdia, desentendimento. Meu Deus, que o Senhor possa agora visitar a todos os lares, a todas as famílias e levar para elas o socorro, levar para elas a mudança que elas assim precisam, que elas necessitam. Meu Pai, eu oro, meu Deus, por aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Eu oro por esse obreiro, por essa obreira, por esse colaborador. Eu oro por esse CPO, por esse discipulado, por esse evangelista, por esse jovem, por todos aqueles que estão, meu Pai, a serviço, meu Deus, da tua obra. Que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa os fortalecê-lo, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre a vida deles e sustentá-lo todos os dias da sua vida, os capacitando para esse trabalho, meu Deus, pois eu entrego a vida dos teus servos nas mãos do Senhor. Abençoa todos, eu lhe peço. Faça isso. Nós concordamos com o teu servo. Declaramos esta água abençoada para que todos que ligaram pedindo resgate recebam forças para voltar, tome a decisão de se batizar nas águas e que vão para o altar para serem transformados em Israel, serem cheios do teu Espírito, porque nós vamos para o Jaboque levar a fotografia desta pessoa que fez a escolha de tirar a sua confiança de coisas, pessoas, para colocar em ti e ficar na tua dependência. Em nome de Jesus, beba desta água, receba o abraço do Espírito Santo, receba a força de Deus para lutar. Deus é contigo, obreiro. Deus é contigo, servo de Deus. E você que estava afastado, chegou a hora de você voltar. E todos digam amém e graças a Deus. Mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor disse: haja luz. Na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor disse: haja luz, então vi. Alan, suas considerações finais? A todos que ligaram pedindo um resgate, pela fé, o resgate já chegou até você. Pastor Jorge? É mais um desejo, né, bispo? Que o Espírito Santo faça aquilo que a gente não consegue fazer, que essas pessoas buscarem a salvação e você, afastado, voltar antes que seja tarde demais. Nos veremos na IURJ ou nas nuvens.